Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz e PTA. Eu amo minha igreja. Que bom que nós estamos juntos nesse momento de culto doutrinário, onde nós vamos hoje avançar, no nosso catecismo menor, nessas perguntas e respostas importantes que a palavra de Deus nos traz, nos assegurando bases fundamentais para a nossa vida, fundamentais para a nossa caminhada cristã. Hoje eu estou gravando aqui na casa da minha filha, A gente está mobiliando aqui o apartamento dela no centro de Curitiba e talvez você escute umas interferências aqui, tem uns sons aqui fora, além da minha tosse, É um local de Curitiba bem movimentado, então talvez você escute aí algumas interferências, mas não tem problema nenhum, Nós vamos avançar aqui no nosso conteúdo e eu convido você a acompanhar, esse momento, essa aula, essa explicação sobre a nossa pergunta 21. A pergunta 20, terça-feira passada, vamos fazer uma recapitulação. Deus deixou todo o gênero humano perecer no estado de pecado e de miséria? Não, nós vimos que não. Deus ele preparou a cura. Ele preparou dentro da sua soberania a arrumação, a cura para tudo aquilo que aconteceu através do pecado, a entrada do pecado na humanidade. Então, imediatamente, nós vimos que Deus produziu, promoveu a cura de todos os males, e já apontou qual seria essa cura, qual seria o caminho de cura. Então, você que perdeu o culto doutrinário terça-feira passada, acessa lá o nosso canal do YouTube, nosso canal ali, nossa página no Facebook e recapitula. Eu quero inclusive dizer para você fazer isso em todo o nosso canal. Nós não temos outro conteúdo que não ensino bíblico, meus irmãos. Nós não temos outro conteúdo que não ensinar a palavra de Deus. Nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus porque um dos grandes pilares da nossa fé é o sola escritura, que revela, que nós entendemos que é a única revelação do nosso Deus, só lhe deu glória. A glória seja dada somente ao Senhor. Então, ele revelou a nós os seus propósitos, os seus caminhos, e nós estamos aqui, diante desta revelação. Então, você que trouxe tua Bíblia, você que trouxe o teu caderninho, eu tenho insistido para os irmãos trazerem um caderninho, trazerem uma caneta, um lápis, para a gente ir marcando, para a gente ir escrevendo sobre esses conceitos importantes que a gente tem aprendido no nosso culto doutrinário de terça-feira. Então vamos lá, vamos para a nossa 20ª pergunta. Desculpa, hoje é a 21ª pergunta, eu estava recapitulando a 20ª, Vamos lá, a 21ª pergunta diz assim: quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? A pergunta eu vou repetir. Quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? A resposta dada no catecismo é: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo eterno Filho de Deus, se fez homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Vamos repetir a resposta? O único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Então, Jesus não é um homem comum, ele não é um homem que tenha precedentes, ele não é igual a nenhum outro homem criado antes dele e depois dele. Não é. Ele é o Verbo de Deus encarnado. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é Deus conosco. Então, através da encarnação, o Verbo, Jesus, ele tomou sobre si
a verdadeira natureza humana. Ele tornou-se, a partir desse momento, desde então, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Perfeito mediador entre Deus e o homem. Então Jesus ele se torna, no seu nascimento, na encarnação, né, o verdadeiro homem, ou seja, o homem ao qual Deus quer que a humanidade seja, o padrão da humanidade, a salvação, ou seja, o homem livre e isento de, a gente vai ver daqui a pouco, né, que era impossível o pecado sobre a vida de Jesus. Não é que ele simplesmente venceu, ele suportou tudo aquilo. Não, era impossível. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Refletir sobre isso daqui a pouco. Então, ele se torna o verdadeiro homem porque ele era o verdadeiro Deus. Então, ele é o perfeito mediador entre Deus e o homem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, anota aí, o apóstolo Paulo diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Então Cristo tem na sua pessoa duas naturezas, humana e divina, perfeitas, completamente perfeitos, Deus perfeito e homem perfeito, sem mistura, sem confusão, sem mácula, sem nenhum tipo de interferência. Então é por isso que ele foi tentado em tudo, como qualquer um de nós, como homem, 100% homem, ele foi tentado como eu e você somos, em tudo, mas completamente sem pecado, nele não foi encontrado pecado. Então, pelo decreto do Senhor Jesus, decreto pelo Deus Pai, né, ele nasceu livre, completamente livre do pecado original. Nós vimos que pecado foi esse. Ele não tinha a inclinação de ser como Deus, porque ele é Deus. Você está entendendo a diferença? Era exatamente o que Adão e Eva não tinham. Jesus tinha. Ele era Deus. Adão não era Deus. Nós vimos isso na pergunta passada, né? O que mostra exatamente que o propósito da queda, através das vontades soberanas do Senhor, era, como vou repetir o que nós falamos terça-feira passada, era de evidenciar a pureza, a santidade somente do seu Filho Jesus. Ele era o único que nasceu livre desse pecado original e recebeu o Espírito sem medida. Lucas, capítulo 1, versículo 35, Lucas 1, 35, eu estou repetindo porque nós não temos o texto na tela, então eu estou repetindo aqui as referências para o irmão anotar. Então Lucas 1,35 diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, falando a Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, o filho santo, o parente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, era o responsável pelo nascimento daquela criança. Em João capítulo 3, 34, diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. A gente vê assim que não é suficiente crer que Jesus não simplesmente cometeu pecado, mas ele foi impecável. Eu vou repetir. A gente não pode crer que Jesus simplesmente foi um homem que não cometeu pecado e por isso ele se tornou Deus. Não. Ele foi impecável. Não havia nele nenhuma possibilidade de pecar.
Ele não era um filho humano, de um pai humano, mas do Pai eterno. A sua semente, a semente que Maria recebeu, é a semente do próprio Deus, e não de José, homem carnal e pecador. Então, não havendo nele nenhuma possibilidade de pecado, ele foi tentado em todas as coisas, e por isso, que ele foi tentado em todas as coisas, à semelhança de qualquer um de nós, os homens, mas não existia nenhuma possibilidade de pecado. Ok? Que fique claro a impecabilidade de Jesus. Impecabilidade de Jesus. Satanás podia passar ali 80 dias, 120 dias, 200 anos tentando Jesus e não conseguiria fazê-lo pecar. Não conseguiria. Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor de Hebreus diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia! Glória a Deus! Cristo vive eternamente, porque Ele é Deus. E a paz, a perfeição vive nele eternamente. Então, Deus não estava ali em Cristo fazendo uma tentativa, com a expectativa de salvar o homem. Não existia isso. A intenção de Deus não era fazer um teste. Vamos ver aqui se Jesus é aprovado. Ou ainda estava criando uma possibilidade através da salvação, de salvação através da cooperação ou aceitação pelo homem. Mas ele estava ali executando infalivelmente o plano de salvação estabelecido na eternidade. Estava sendo cumprido aquilo que foi prometido lá, logo depois da queda. Então não era um teste, Jesus não era um protótipo, sabe aquela coisa assim, quando você faz você está ali, você que é moveleiro, ou você está ali produzindo alguma coisa, agora nós vamos fazer o teste sobre isso. Jesus não era um teste, Jesus era a execução infalível do plano de salvação. Amém? A igreja pode dizer amém sobre isso? Então não há falha na salvação em Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12 e 13, é um texto muito conhecido, nós já refletimos várias vezes sobre esse texto. O apóstolo João diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Da mesma forma com que não existia teste, não existia possibilidade de falha na vinda do Senhor Jesus, no nascimento de Jesus, isso acontece conosco, comigo e com você. Quando o Senhor elege o seu povo, não existe a possibilidade de errar este povo. Errar no sentido de que vamos escapar por entre os dedos do Senhor. Não deu certo o plano do Senhor na vida do Jonatas. Não. Eu, como um eleito do Senhor, cumprirei. Não existe a possibilidade nenhuma de eu me desviar desse caminho. Não tem, porque eu fui comprado, eu não fui alugado. Não existe aqui uma permuta, existe uma compra, existe uma aquisição. O Senhor nos adquiriu para si. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todos os atos de Deus, eles são perfeitos. Todos. Desde o início da criação, viu que Deus tudo era bom. O homem viu que Deus era muito bom. Deus viu o homem e Deus disse, e viu que tudo era muito bom. A obra de Cristo, perfeita. A eleição dos seus santos, perfeito. Não há
não há imperfeição nas ações de Deus. Então todos os atos de Deus, eles são perfeitos. Vamos ver aqui, né, como nós acabamos de ler em Colossenses 2:9, o verso, né, em que Jesus Cristo também é Deus em toda a sua plenitude. O apóstolo Paulo afirma isso. Por esse motivo, sua vida e seu sacrifício em lugar dos eleitos foi perfeito, únicos e plenamente suficiente para a salvação do seu povo. Então, antes da criação do mundo, Cristo já era o representante dos eleitos de Deus. E todos os que foram salvos em toda a história da humanidade foram salvos em Cristo. Todos os que foram ou serão salvos estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Apocalipse 17, 8 diz: a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quando Cristo intercede pelo seu povo junto ao Deus Pai, junto ao seu Pai, não é a pessoa divina que está intercedendo, mas a pessoa de Jesus, o Verbo de Deus encarnado, perfeito Deus e perfeito homem. O nosso fiel sacerdote, como disse o autor de Hebreus, sacerdote que intercede de forma eficiente e contínua, ininterrupta, diante do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 34, Romanos 8, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a personalidade individual de Cristo, ele revela-se de uma forma muito objetiva na Escritura. Ele sempre é chamado por pronomes pessoais ou no singular. Ele, tu, ti, né? Jesus, ele sempre refere a si mesmo no singular, eu e meu. A Bíblia indica sempre a Cristo como uma única pessoa, um ser único. 1 Timóteo 3,16, primeira carta de Paulo a Timóteo 3,16 diz: evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então as duas naturezas de Cristo, elas subsistem numa única pessoa. Assim, ao mesmo tempo em que ele está fisicamente como o homem Jesus, em um lugar físico, ele também é, nesse mesmo tempo, onipresente em todo o universo. Tudo o que é próprio do homem é próprio de Cristo. E tudo o que é próprio de Deus é próprio de Cristo. Cristo é a pessoa que chorou, né? E ele é a mesma pessoa que disse: antes que Abraão existisse, eu sou. É a mesma pessoa. É o mesmo que lá no relato de João capítulo 11, versículo 35 diz que chorou. Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia, João 11, 35, ó, já fica a dica aí para as gincanas, né? Para as gincanas da nossa UMP. João capítulo 8, versículo 58 diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele teve um corpo físico, que era verdadeiro, um corpo que foi gerado, concebido no ventre de sua mãe, na Virgem Maria. Ele era da semente de Abraão, ele era descendente físico de Davi, parente físico da linhagem de Davi. Ele estava crescendo em estatura, a palavra de Deus diz que ele estava crescendo em tamanho, fisicamente. Ele era sujeito à dor, a prazer, à sede.
e também a morte. Isaías 53, 3 profetiza sobre Jesus, já trazendo esses elementos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías 53, 3. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus, ele, além de ter um corpo físico, e nós precisamos crer na humanidade de Cristo, ele também tinha uma alma racional humana. Ele pensava, Jesus cresceu em estatura, mas também cresceu em conhecimento, cresceu em sabedoria, sentia fome, sede, alegria, tristeza, e estava inclusive sujeito à morte, como qualquer um de nós. Lucas 25, 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 25, 52. Uma prova completamente inconteste da existência da alma racional de Cristo é o momento, por exemplo, em que se aproxima do dia fatal, do dia da sua morte, do dia da crucificação. Ele se angustia em sua alma racional humana. A sua natureza divina é imutável e impassional e jamais poderia ficar angustiada. A angústia de Jesus estava relacionada à sua alma humana, aos seus sentimentos humanos. Marcos 14, 34. Marcos 14, 34. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Esse era Cristo. Natureza humana, mas também com natureza divina. Cristo é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Ele não é um homem elevado à divindade, mas pelo contrário, ele é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é chamado na Bíblia de Deus forte, Senhor dos senhores e Pai da eternidade, lá em Isaías. Mais precisamente, Isaías capítulo 9, versículo 6, muito conhecido. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lá na carta aos Hebreus, existe uma ordem para todos os anjos para que o adorem. Jesus, ele é apresentado como o resplendor da glória de Deus. Ele declara-se ali na carta de Hebreus, no livro de Hebreus, que o universo foi feito por ele, o qual sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está registrado lá no capítulo 1, versículo 3 de Hebreus. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ainda que na carta de Hebreus, ao introduzir o Filho no mundo, Deus não deixa nenhuma dúvida quanto à superioridade do seu Filho. A todos os seres espirituais, e completa com a afirmação da deidade acerca do Filho. O trono, teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Olha lá, Hebreus 1, de 6 a 8. Vamos ler juntos? Hebreus 1, de 6 a 8. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Jesus é Deus encarnado.
a segunda pessoa da Trindade que assumiu uma natureza humana. Olha como se processou o milagre da encarnação. Vamos ver. O apóstolo João, ele afirma, o Verbo se fez carne. Nenhum homem decidiu que ele deveria fazer isso. Essa decisão é provinda de Deus. Deus tomou essa decisão. O Verbo se fez carne. Que se faça carne a palavra. Então, em todo o processo de salvação, Deus ele vem de encontro ao homem. Você não vê o homem indo a Deus, pois o homem é incapaz de restaurar a comunhão por si mesmo. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Existe uma ordem de Deus, inclusive a ordem sobre o nome de Jesus. E você colocará o seu nome de Yeshua, Deus salva. Jesus é perfeito homem e perfeito Deus. Esse conceito é fundamental no cristianismo. Você que é cristão precisa entender perfeitamente isso, que Jesus é um perfeito homem e perfeito Deus. Porque as maiores heresias da igreja cristã, elas procedem exatamente de enganos com relação à pessoa de Jesus. É incrível, né? Como a imaginação do homem, ela pode criar tantas e tantas variadas concepções de um só fato. Que existem algumas afirmações, eu não quero entrar nos detalhes dessas afirmações, mas a gente ouve, né? Quando a gente estuda aí a história das doutrinas cristãs, né? Das heresias, dos falsos profetas. A gente vai entrar em algumas coisas. A gente está estudando no livro de João, a gente vai estar entrando sobre meditando sobre alguns enganos, por exemplo, do gnosticismo, que também aponta alguns enganos que nós vamos apontar aqui agora, mas tantas outras seitas que deturpam a figura de Jesus. Inclusive tem uma igreja que diz que Jesus era o anjo, né? O arcanjo Miguel e Jesus é a mesma coisa, né? Os adventistas creem dessa forma. Então, muitas heresias, as principais heresias, elas são fabricadas exatamente por causa da deturpação do entendimento da pessoa de Jesus. Então, uma das heresias, né? Eu vou aqui listar algumas heresias, não vou aprofundar nelas, mas, por exemplo, tem heresias que dizem assim: existem 3 deuses diferentes. Deus Pai criou o Filho com menor poder e divindade. Ou seja, Jesus não era a exata expressão de Deus, né? E o Filho, por sua vez, criou o Espírito Santo. Que coisa horrorosa, né? Jesus, outra heresia, Jesus é um homem que foi elevado à divindade, que ele foi aprovado. Ele estava em teste e ele foi aprovado e pronto. Então, recebeu o selo de Deus, né? Existem muitas religiões, muitas seitas que pregam essa elevação do homem a um estado de perfeição, né? Então, outra heresia famosa, né? Deus se manifesta ao longo da história de diversas formas, como o Pai no Velho Testamento, o Filho na época do Novo Testamento e o Espírito Santo após a morte de Cristo, né? Então, outro, né? A alma de Jesus era o Espírito Santo. Que coisa, né? Existem 2 pessoas distintas em Cristo e o Verbo de Deus. Existem 2 pessoas distintas em Cristo, o Verbo de Deus e o homem Jesus. O Deus cristão é somente o Deus do Novo Testamento. Gente, você vai estudar a história das religiões e das crenças, principalmente do cristianismo moderno, você vai encontrar tudo isso. Jesus era uma aparição, né? A natureza divina absorveu a natureza humana. Enfim, né? Nós temos, por exemplo, a conhecida lenda do Santo Graal. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa lenda,
que diz exatamente assim, que na crucificação Jesus criou uma ilusão geral a Simão, o cirineu, né? E que esta ilusão, na verdade, que quem morreu na crucificação foi cirineu, foi Simão e não Jesus. Essa é a lenda do Santo Graal. Depois disso, Jesus fugiu para a Europa com Maria Madalena. Lá ele teve vários filhos, né, como fazem hoje, né, parte da nobreza europeia. Até hoje existem áreas, existem regiões na Europa que têm descendentes dos filhos de Jesus com Maria Madalena, dentro de uma determinada área da Igreja Católica. Isso é aberração total, dizer que quem morreu na cruz não foi Jesus, mas foi Simão, o cirineu. Então a gente vê por tudo isso que a imaginação humana ela não tem limite. É por isso que todo cristão deve assumir humildemente os limites impostos pela Escritura. É muito arriscado a gente ir além da Escritura. Nós precisamos nos ater ao que Deus revelou através da sua palavra. A gente não deve permitir interpretações que vão além da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 29, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as revelações nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Eu vou repetir esse texto. Esse texto serve para todo mundo que fica aí se aventurando, né, em palavras ou ensinos que não estão na Bíblia. Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim: Jonatas, e os livros apócrifos, e os livros? Né? Eu sempre digo assim: meu irmão, se você dominar a palavra de Deus, se você for um profundo conhecedor e maduro com relação às interpretações da palavra de Deus, então você pode ir lá e estudar esses livros. Mas enquanto você não conhecer a palavra de Deus, os 66 livros de forma profunda, não se aventure lá. Não se aventure. Vamos repetir? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. A nós e aos nossos filhos. É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos, aquilo que foi revelado, e não as coisas que estão encobertas. Para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então a graça de Deus, ela não remove o pecado. Todos os cristãos, mesmo os mais sinceros, continuam pecadores. Continuam. Porém, nós fomos remidos em Cristo e por Cristo. Jesus ele afirma que os justos não precisam dele. Ele veio para salvar quem? Pecadores. Os justos que salvem a si mesmos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu primeiro amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que nós possamos nos agarrar e nos apaixonar por esse Cristo. Nele está toda a plenitude, toda a revelação. É por isso que nós vivemos e nos movemos nesses pilares. No pilar da humanidade de Cristo, mas na divindade dele, 100% homem, 100% Deus. E que nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Essa é a nossa caminhada. Que Cristo nos ajude, através do seu Espírito, a alcançar essa graça, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.